pessoas mais expansivas, pessoas mais retraídas, extrovertidos, introvertidos. E geralmente quem é extrovertido não é muito chegado em introvertido, acha um chato, e quem é introvertido acha extrovertido um invasivo e por aí vai. Enfim, são duas atitudes básicas que o Jung vai delimitar para pensar o início da sua teoria dos tipos psicológicos. Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, do nosso curso Teorias da Personalidade, em Freud, Reich, Jung, aula número 21. Bom, pessoal, estamos aqui no livrinho, temas básicos da psicologia, Teorias da Personalidade em Freud, Reich, Jung, que você pode encontrar lá no meu canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi. Só você ir no Telegram, colocar na lupa, procurar e você vai encontrar esse PDF. Bom, eu vou falar hoje a parte da teoria do Jung que mais me agrada, a teoria dos tipos psicológicos. Eu acho extremamente útil para se utilizar na clínica, mas não só na clínica. Você acaba encontrando testes aplicados em empresas, por exemplo, que você vê que bebeu dessa fonte. Então, é uma coisa interessante para pensar em tipos psicológicos. Não para enquadrar a pessoa, encerrar naquilo, mas para fazer uma leitura geral, assim, características gerais desses tipos de pessoas. Você encontra esse material nesse livro aqui do Jung, volume 6, Tipos Psicológicos, então, muito legal. Se tiver a chance de estudar esse livro, estude, vale muito a pena. No nosso caso aqui, vamos no livrinho, porque a ideia é só dar aquelas pinceladas, conhecer um pouco da teoria do Jung, pensar um pouco de consequências da prática junguiana. Então a gente vai seguir aqui no livro, na página 152. Então você pode pegar o PDF lá no grupo ou seguir com o seu livrinho aí. Começa dizendo, e isso está escrito no livro também, você pegar aqui no livro a coisa parte daqui, de onde vem a ideia, né, do Jung escrever o texto sobre os tipos psicológicos. Se você pegar na 152, lá embaixo, no penúltimo parágrafo, vai dizer primeiro inicialmente assim, né, que as tentativas de dividir, né, a questão de grupos, de perfis psicológicos, é uma coisa que sempre aparece na nossa história aqui, né, desde os gregos já estão tentando fazer isso e fazem essa divisão, enfim. E o Jung tem lá a sua forma de dividir isso. E ele parte dessa divisão seguindo aqui aquela briga que ele tem com Freud e também um posicionamento diferente com relação ao Adler. Diz assim: Jung, preocupado com o esclarecimento das particularidades individuais, do problema do indivíduo no seu confronto com o outro, propôs-se a elaboração de uma tipologia psicológica. Tiveram um papel importante na motivação desse estudo a sua ruptura com Freud e a observação das diferenças existentes entre as várias psicologias, a sua, a de Freud e a de Adler. Então, Jung percebeu essa diferença no trabalho dele, no trabalho do Freud e do Adler, e ele vai tentar entender um pouco o porquê dessas diferenças de teorias a partir dos tipos psicológicos de cada um deles, o dele mesmo, do Freud e do Adler. Ele diz assim depois, Freud partiria do princípio de que as coisas evoluíam segundo as diretrizes do instinto sexual. Adler, porém, concedia primazia ao instinto do poder, que é a vontade de poder. Sem dúvida, tanto Freud quanto Adler viam um sujeito em relação ao objeto. Então, pense nisso aí, vai montando seu esqueminha na cabeça. Se você olhar, tem o esqueminha desenhado aqui no livro, tá? Mas pense assim, sujeito e objeto. Sempre essa ideia geralzona. Aí ele põe aqui, quando você fala do Adler, a ênfase é posta no sujeito, a questão da vontade de poder. Então, o sujeito afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos. Então, a ênfase está no sujeito. Quando você fala do Freud, está no oposto, a ênfase está nos objetos. Que diz assim, em Freud, ao contrário, a ênfase é posta nos objetos que, conforme suas características, são proveitosos ou prejudiciais ao desejo do sujeito. Muito bem. Então, interessante pensar que a diferença dessas teorias tem a ver com esse posicionamento, sujeito e objeto. Essa é a base para pensar os tipos psicológicos. Mais para frente, diz assim,
O Jung vai colocar dessa questão fundamental e coloca assim: essa questão constitui sua preocupação por muito tempo. Finalmente, fundamentada em numerosas observações, chegou a dois tipos fundamentais de comportamento ou atitudes humanos, chamando-os de introversão e extroversão. Introversão, versado para dentro, extroversão, versado para fora, né? Virado para dentro, virado para fora. Basicamente isso que eu falei no comecinho do vídeo, né? As pessoas mais extrovertidas, mais expansivas, chegando, e os introvertidos ficam mais ali observando, se interessam por algo, mas não vão para um enfrentamento logo de cara. Então são duas atitudes opostas. E interessante pensar assim, né? Pensar estamos no Ocidente e o Oriente, a diferença. O quanto no Ocidente valorizamos normalmente os extrovertidos, né? As pessoas que falam, expansiva, né? E chega ali comentando, e abraça, não sei o quê. E no Oriente você tem uma coisa mais fechada, né? Uma coisa mais para dentro. A pessoa que é mais introvertida. Aí você vê, sei lá, no Brasil, a família vai levar o filho para passar 5 dias, sei lá, numa viagem de formatura, vai a família inteira, chora quando vai. O filho quando volta chora, se emociona, tem faixa, porque ficou 5 dias na Bahia, por exemplo. E aí você vai lá no Oriente, no Japão, né, foi encontrado lá o sujeito que foi perdido em tempos de guerra e reaparece 40 anos depois. Aí chega no aeroporto, tá lá só 2 pessoas, recebe ali, então, né, aquela coisa super fechada. Então, e geralmente um se incomoda com o outro, né? Como são opostos complementares, lembrando que Jung tem sempre a questão da oposição e da complementaridade, eles se incomodam. Obviamente, você pega um extrovertido, ele acha o introvertido um chato. Né? Pô, sempre aí fechado, quietão no seu canto, quietona no seu canto, não sei o quê. E o introvertido acha o extrovertido um porre, assim, chegou ao extremo. Tem que chegar, tem que chamar atenção, tem que fazer isso, aquilo. Então são duas posturas opostas que normalmente se incomodam uns com os outros, mas que precisam uns dos outros para conseguir desenvolver a sua porção. Lembrando aqui, né, se a atitude predominante no sujeito é extrovertida, a sua atitude iluminada, a sua atitude consciente, ele vai ter uma contraparte inconsciente, a sombra, que é introvertido. Então a sua introversão é a sua confusão, é o seu mistério, é a sua fragilidade. E a mesma coisa com o introvertido, que vai ter sua atitude básica, sua atitude consciente introvertida, e vai ter como elemento na sombra a sua extroversão. E obviamente um incomoda o outro, porque tem a ver com a sombra projetada, mas um precisa do outro em termos de função simbólica, que um causa no outro, para de alguma forma estimular a consciência e conseguir essa expansão para não ficar completamente voltado para fora, completamente voltado para dentro. Então, o interessante seria poder ter atitudes tanto extrovertidas quanto introvertidas ao longo da vida, né? É claro que temos aquela que predomina e a gente pode tentar desenvolver mais outros lados. Bom, até pensar, né? O extrovertido, geralmente aquela pessoa às vezes tem um pensamento mais superficial de algumas coisas, o introvertido é uma coisa mais profunda em termos de pensamento, então fica sempre nessa briga. Um exemplo que o livro traz, na 153, diz assim, ó, para esclarecer esses movimentos, Jung dá um exemplo, que é um texto de Jung, 1978b. 2 rapazes caminham pelo campo e chegam a um velho castelo. Ambos gostariam de vê-lo por dentro. O introvertido diz, gostaria de saber como é por dentro. O extrovertido, por sua vez, diz, vamos entrar. Então, enquanto o introvertido fala assim, nossa, eu gostaria de entrar, o extrovertido já está entrando. O introvertido detém. Está tudo preocupado, talvez seja proibida a entrada. Imaginando vagamente uma série de problemas, com guardas, multas, cachorros bravos, etc. Ou seja, mostra toda a sua sombra da extroversão, né? Essa preocupação de, vai acontecer isso, melhor a gente esperar um pouquinho, enquanto está do lado de fora. O extrovertido não está nem aí. Ele simplesmente quer entrar lá e ponto final. Não se preocupe imaginando velhos porteiros afáveis, castelões hospitaleiros e possíveis aventuras românticas. Porém, ao entrar, percebem que o castelo foi reformado, possuindo apenas poucas salas, com uma coleção de manuscritos antigos. Por acaso, essa é a paixão do introvertido. Então, quando entrou, o que seria, primeiramente, era a paixão do extrovertido, já queria entrar logo, o introvertido curioso, mas o extrovertido entra quando chega lá, encontra esses objetos aqui, manuscritos antigos, que por acaso é o que interessa ao introvertido, e
automaticamente você tem o desinteresse de extrovertido. Então, imediatamente absorve-se na contemplação dos manuscritos, entusiasma-se pelas informações ao porteiro, etc. Enquanto isto, a animação do extrovertido só diminui. Nada de porteiros afáveis, hospitalidade, nada de aventura romântica. Os manuscritos cheiram à biblioteca, o que ele associa a estudos e exames, uma ameaça. Agora a ameaça vem do outro lado. Então você tem lá o extrovertido e a sua ameaça tem a ver com a sua sombra introvertida. Então, esse cenário inicial. E aí você deve pensar, né, na sua vida, se você é uma pessoa introvertida, extrovertida, se você é uma pessoa introvertida que lida com pessoas introvertidas ou extrovertidas, se você tem um parceiro ou parceira, se você é introvertido, seu parceiro é extrovertido, como é que funciona, que é muito comum, né, os opostos complementares. Nossa, você é tão quietão, fechado, e você é tão expansivo. Você é tão expansivo, tão fechado. Porque você pega dois introvertidos, é aquele casal lá que, cadê eles? Onde eles estão? Né? São lá fechados em si mesmados. E também extrovertido é a galera que está o tempo todo por aí. Né? Você fala assim, nossa, eles nunca estão juntos, estão sempre com a galera o tempo todo, e galera, e galera, e galera. Enfim, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é só isso. Então pense aí, que o legal desses vídeos é você aplicar isso na vida, né? Na sua vida, na vida dos outros, de forma ética, claro. Bom, então temos essas duas atitudes. Então ele diz aqui, ó, podemos, na página 155, podemos formular o que aconteceu da seguinte forma: por influência do objeto, apareceu uma extroversão inferior introvertido, ao passo que uma introversão inferior substituiu a atitude social do extrovertido. Ou seja, pegou o que eu acabei de falar e colocou termos mais precisos. Então, o que acontece? Ó, você tem lá, parece uma extroversão inferior, então você vai ter a função superior, que tem a ver com a consciência, que está na luz, e a função inferior, que tem a ver com o que está na sombra, né, o que não está aí na consciência do sujeito. Então, nesse processo de que inicialmente o introvertido estava receoso de entrar, e o extrovertido já foi entrando. Aí quando entrou, o extrovertido falou assim, putz, cheio de livros, provas, deixa eu sair daqui. Tem uma inversão aí, ele se sente agora ameaçado, a função inferior, e a função, aquele que estava lá antes não querendo entrar, agora ele entra e não quer mais sair dali. Né? Então sempre você tem a atitude que está na função superior, que é a consciente, e a função inferior, que é essa que não está consciente. Bom, pulando aqui, diz assim, após a conceituação das duas atitudes básicas, Jung tentou explicar a enorme diferença entre as pessoas de um mesmo grupo, seja extrovertido ou introvertido. Essa diferença, segundo ele, se deve à função psíquica utilizada preferencialmente pela pessoa para se relacionar com o mundo externo ou com o mundo interno. As funções psíquicas postuladas por Jung são 4. Então, tem 4 funções. Eu tenho as duas atitudes, extroversão e introversão. A elas vão se somar 4 funções: sentimento, sensação, pensamento e intuição. Essas funções constituem uma espécie de 4 pontos cardeais para a orientação da consciência. E aí ele faz aqui esse desenho, vou colocar aqui para vocês, acho que fica mais fácil. Pam! Apareceu aqui, não apareceu? Apareceu. Então você tem aqui, ó. Imagina como se fosse uma bússola, que isso vai mexendo, dependendo, né? Se você coloca um na frente, os outros se posicionam. Mas por acaso, aqui no exemplo, eu tenho o pensamento em cima, a função superior. Mas se porventura, né, e quando ele está aqui na função superior, eu tenho intuição aqui, percepção aqui e sentimento embaixo, função inferior, beleza. Se eu giro isso, eu jogo percepção lá para cima, né, eu vou ter então agora toda uma modificação, então tudo vai girar junto. Então se eu giro gira todo mundo comigo, sempre causando essa questão de uma função superior em cima e uma embaixo, que é o seu oposto, seria o seu oposto complementar. Então eu tenho essas 4 aqui. Agora vem a parte mais divertida, virando a página 156, diz assim: vejamos agora no que consistem as 4 funções. Então, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Né? Aí vai dizer assim, o pensamento é a função que esclarece o que são objetos. Julga, classifica, discrimina uma coisa de outra. O pensamento, para avaliar os objetos, deve se basear em critérios impessoais, lógicos e objetivos.
Para tal é necessário excluir o valor afetivo que o objeto possa ter para a pessoa, se a atrai ou não, o que é domínio do sentimento. É através do sentimento, então, que o sujeito faz uma estimativa sobre o objeto. Também o julgamento, porém, que funciona como uma outra lógica, a lógica do coração. O que está dizendo aí? Está dizendo de duas funções, está falando das 4 funções, mas duas combinadas aqui. Pensamento e sentimento. Quando você fala de pensamento e sentimento, ele trouxe pensamento, essas características, pessoa que julga, discrimina uma coisa da outra, tudo com critério pessoal, lógico, né? Que mais aqui? Objetivos. Então, você já vai pensando que tem pessoas que funcionam mais por essa via. Depois eu vou explicar mais como é que isso vai se articular com a introversão e a extroversão. Mas, em linhas gerais, o pensamento, essa função psíquica, essa capacidade ou essa característica de julgar as coisas, de discriminar as coisas, de objetificar as coisas e tudo de forma impessoal, sem sentimentos. Se é sem sentimento, é óbvio, pessoas racionais, assim, esse tipo de pensamento aí, essas pessoas mais pensamentos, é óbvio que ela vai ter como seu calcanhar de Aquiles o sentimento. Afinal, o sentimento não consegue ser objetivo dessa maneira. Só que, quando ele fala de sentimento, ele vai dizer que essa função psíquica, ela também faz um julgamento com relação ao objeto. Então, frente ao objeto, tanto o pensamento quanto o sentimento julgam. Um julga de forma objetiva, mais técnica, impessoal, mais fria, enquanto no outro existe um julgamento também, mas um julgamento afetivo, lógica dos afetos. Sabe aquela coisa assim? Sei lá, foi combinado que se o filho tirasse, o filho está quase reprovando na escola, e se ele conseguisse lá tirar uma nota tal, ele ganharia tal presente. Ele não consegue a nota tal. E aí o pai, que é um cara mais nesse estilo pensamento, então você não vai ganhar presente de coisa nenhuma. Ele mandou você, o combinado foi, você não vai ganhar. O combinado não era esse, tá aqui, você não conseguiu, já era. Só que a mãe diz assim, não, mas veja só, olha o quanto ele se esforçou, olha o quanto ele mudou ao longo do semestre. Ele ainda assim não fechou com a nota que precisava, mas a gente precisa levar em consideração o esforço. E pensa aqui, que raio de esforço? Pois é, o esforço. Então existe um julgamento por parte dos sentimentos também, só que é um outro tipo de julgamento, que é diferente do que o pensamento utiliza. Então são duas funções psíquicas que julgam frente ao objeto. Então guardem isso, frente ao objeto, a posição, né, sujeito-objeto, a posição é sempre de julgamento com o objeto. Beleza. Podemos ver então que pensamento e sentimento formam um par de opostos. Para que o pensamento se diferencie do sentimento, deverá ser relegado ao segundo plano, o mesmo acontecendo no caso contrário. A função mais utilizada e, portanto, a mais consciente é diferenciada. Jung chamou de função superior e a função oposta, que será mais inconsciente, de função inferior. Então, se você pegar aqui nesse raciocínio do círculo, que tem um desenho aí para vocês, quando a pessoa a função superior o pensamento, a função inferior vai ser o sentimento. Ambos julgam, mas esses julgam de forma lógica, sem afeto. Esse aqui de forma afetiva, a lógica do coração. Que parece aqui, nossa, que coisa horrível a lógica do coração. Ó, e esse aqui, que insensível, esse que não tem a lógica do coração. Enfim, são opostos. Na sequência, diz assim, essas duas funções Jung denominou de racionais. Racionais porque tem um julgamento frente ao objeto. E eu tenho mais as outras duas funções psíquicas, que elas são irracionais, no sentido de que não fazem o julgamento frente ao objeto. É um tipo de atitude que se lança numa experiência sem um julgamento anterior. Eu vou trazer tudo isso quando eu falo dos tipos psicológicos, algumas características, para você entender um pouco as diferentes personalidades. Mas vamos imaginar assim, olha o jeito que ele coloca. As outras duas funções, sensação e intuição, foram chamadas de irracionais por Jung devido ao fato de aprenderem a situação diretamente, sem a mediação do julgamento ou avaliação, seja esta proveniente do pensamento ou do sentimento. Você pega lá, se lá acontece um acidente e aí a pessoa está lá no chão e uma pessoa de atitude mais que se posiciona com esse julgamento, faço ou não faço, eu ligo para o médico primeiro, para a ambulância, eu faço isso, faço aquilo e fica no por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo, por que não comprá-lo. Enquanto tem outras pessoas que assim, a pessoa se machucou, já vai lá, peraí, vamos fazer alguma coisa, vamos socorrer, a pessoa vai. Enquanto um está assim, vou ou não vou, mesmo que seja vou ou não vou, no seu julgamento afetivo ou racional objetivo,
ambos têm uma certa hesitação frente ao objeto. Agora, os outros tipos, sensação e intuição, não tem esse julgamento. Então, vai para a experiência, né? Vai direto para a coisa. Exemplo tosco, mas só para ajudar no entendimento, para pensar um pouco nessa diferenciação, para ajudar didaticamente, tá? E aí diz assim, ó. Então, por Jung, devido ao fato de aprender a situação diretamente, sem a mediação de julgamento ou avaliação. A sensação constata a presença dos objetos que nos cercam e através dos nossos sentidos, informa sobre suas características. Já a intuição é a percepção via inconsciente. Que tem a galera que é assim, né? Tem a galera da sensação, que quer ter as experiências estéticas, assim, eu quero, sei lá, eu quero comprar guitarras não para tocar, mas eu quero comprar guitarras porque elas são lindas e elas por aqui me inspiram, elas me deixam bem, quero deixar as coisas expostas, quero ter obras de arte. Mas você é um especialista em arte? Não, mas até posso ser, claro, né? Não quero, mas não precisaria ficar ali como a turma do julgamento, porque essa arte é linda por conta de tal coisa e tal coisa, tudo um julgamento. Eu quero a arte porque a arte me causa um grande prazer, eu quero isso. Então a gente pode pensar nessa via assim como pessoas intuitivas. As pessoas intuitivas, elas sacam o que está ali, ninguém mais enxerga, né? Tá ali, ele até coloca assim, ó. Já a intuição, uma percepção inconsciente, como é que ele coloca? Essa característica, diz assim, cada coisa que percebemos tem uma história. Seu passado e seu futuro estão contidos de algum modo em algumas características presentes no momento da observação. Essas características são captadas pela intuição, é a função que nos informa sobre de onde vêm os objetos e qual o possível curso de seu desenvolvimento. Geralmente nos chega na forma de pressentimentos, palpites ou inspirações. Eu até brincava assim que são aquelas pessoas que conseguem sentir o Zeitgeist, o espírito do tempo. Uma coisa meio que falam, que o Steve Jobs tinha isso, né? Que depois que ele morreu, perdeu-se as inovações porque ele sacava, né? Ele é o cara que, sei lá, você tinha ali, o tablet foi inventado muito antes do iPad, mas não rolou, mas chegou a hora que assim, agora é hora disso acontecer, é hora de utilizar, né? Então consegue perceber ali a movimentação e uma necessidade que o mundo precisa. Tudo bem que a gente pode explicar, mas isso é uma inferência capitalista, blá blá blá. Mas o capitalismo continua aí e as coisas não conseguem, pelo menos nessa área que eu estou falando, ter a mesma as criações inovadoras como se tinha quando ele estava lá. E a gente pode pensar, claro, em outros tipos de pessoas que são assim, são mais intuitivas, que sacam, né? Dizem muito que mãe tem isso, né? Mas mães são muito intuitivas. E claro, na verdade, nós somos tudo, ele vai dizer aqui mais para frente, né? Nós temos as 4 funções. O que acontece é que nós, com o tempo, utilizamos mais uma do que as outras, e as outras meio que atrofiam com o tempo, né? As coisas perdem a sua capacidade, né, de estar como função superior. Então, uma fica como função superior e as outras vão perdendo essa função. Você vai ter a extrema oposta, a função inferior, e você vai ter as intermediárias. Então, essa é a ideia inicial, e o que vai acontecer é que você vai ter uma articulação dessas 4 funções: pensamento, sentimento, sensação, intuição. Isso vai se somar às 2 atitudes básicas, introversão e extroversão. Com isso, eu vou gerar aqui, eu tenho 4 funções e 2 atitudes, eu vou gerar 8 tipos psicológicos. Então, vou ter lá o tipo sentimento extrovertido, tipo sentimento introvertido. Tipo sentimento extrovertido, tipo sentimento introvertido. Tipo sensação extrovertido, tipo sensação introvertido. Tipo intuição extrovertido, tipo intuição introvertido. E aí isso vai ser a nossa próxima aula, penúltima aula do curso. Então é isso, dê uma olhada no livro, é bem divertida essa parte. E se puderem, tiver a chance de adquirir esse livro aqui, é um livrão, tem que ler com tranquilidade, sem pressa. Vale muito a pena, muito enriquecedor, independente de você ser junguiano ou não. Não sou junguiano, mas é um livro que me agrada demais. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.